uma ótima tarde, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco essa tarde, sejamos erguidos, lavados e protegidos pela unção, pela glória e pela autoridade espiritual que entra sobre este altar para que iniciemos mais uma live profética, para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco essa tarde e que sejamos erguidos e levantados pela proposta do reino de Deus. Pai Celestial, Príncipe da Paz, o Senhor é um Deus bondoso, conselheiro, misericordioso e um Deus que é tardio em irar-se. Mas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós colocamos esta live nas tuas mãos e nós apresentamos cada vida que vai entrar aqui esta live. Nós que já estamos aqui para que o teu sangue, para que o teu poder e para que a tua compaixão esteja conosco. Senhor dos Exércitos, visita esta tarde, esta live de poder, de graça e de autoridade. Que todo mal, Senhor, todo impedimento no mundo espiritual seja quebrado. Que toda palavra rogada contra nós seja quebrada. Que tudo aquilo que não procede de ti, Senhor, caia por terra esta tarde. Que sejamos erguidos, lavados, protegidos pela tua infinita misericórdia. E que possamos, Senhor, ouvir a tua voz, assim como ovelhas escutam a voz dos seus pastores. Nós queremos ouvir a tua voz de maneira grandiosa, poderosa. Nós queremos estar mais perto de ti, Jesus. Nós queremos, Senhor, que a tua compaixão e que a tua infinita misericórdia nos levante esta tarde, Senhor. Que possamos ser erguidos, lavados, protegidos, Senhor, e administrados pela tua infinita misericórdia. Deus, em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma live profética e eu creio, Senhor, que maior o que está aqui do que aquilo que o mundo pode nos oferecer. E nós estamos aqui, Senhor, para viver a tua infinita misericórdia, para viver as bases do teu poder. Senhor, nós queremos ser alcançados, sustentados, lavados e erguidos pela tua misericórdia. Pai, se pecamos contra ti, nós queremos essa tarde pedir perdão pelos nossos erros, pecados, fragilidades. Queremos cada dia mais estar próximos de ti, Senhor. E se porventura temos andado afastado da tua graça, nós queremos mais de ti, nós queremos mais da tua misericórdia, nós queremos mais da tua compaixão, nós queremos mais de ti, Senhor. E que neste início de live, o Senhor possa nos levantar com destra poderosa, o Senhor possa nos levantar com a tua mão de poder, o Senhor possa nos curar, nos levantar, nos purificar nesta tarde, Senhor. Porque, meu Deus, a tua palavra diz que se o Senhor não nos guardar, em vão guardam os sentinelas. Nós queremos ser guardados por ti. Nós apresentamos nossa família, nossa casa, nossos entes queridos sobre a tua retaguarda, Senhor. Passa com a tua mão grandiosa e poderosa. Quebra as cadeias e os cativeiros espirituais. Promove milagres, Senhor, no campo espiritual, Senhor. Opera, Senhor, de maneira grandiosa e poderosa, Senhor. E vem movimentando aquilo que está parado. Vem movimentando aquilo que está atrasado. Senhor, vem desfazendo agora todo o peso emocional, material e espiritual que se levanta sobre nós. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós sejamos visitados nesta tarde, que nós sejamos erguidos, que nós sejamos protegidos e que nós sejamos alicerçados pela tua palavra de poder e autoridade. Que nós sejamos alicerçados pelas tuas infinitas misericórdias, Senhor. Que nós possamos, Senhor, viver aquilo que só o Senhor tem a tendência de nos proporcionar. Prosperidade, Fábio. Que nós possamos nos erguer de maneira grandiosa, Senhor, para viver as tuas promessas. Porque eu sei que tem promessas paradas,
Tem áreas da nossa vida que nós precisamos que o Senhor visite esta tarde. Tem movimentos contrários, ventos que têm soprado sobre nós. Mas nós cremos num Deus que tem poder no mundo espiritual para abrir portas, quebrar correntes, cadeias, ferrolhos, inveja, olho grande, retaliação no mundo espiritual. E temos um Deus que tem o poder de nos levantar, de nos sustentar e de trazer movimentos positivos. Bom dia para nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu ia falar sobre jejum hoje, mas devido ao que aconteceu na minha rede esses dias, eu vou deixar para sábado que vem, porque eu queria saber se hoje está tudo ok. Pelo que eu estou entendendo, está tudo ok. Está tudo funcionando, está tudo pela misericórdia, mas o tema que nos traz aqui hoje é muito forte. E eu acredito que vai impactar o mundo espiritual, porque, irmãos, nós temos uma palavra para liberar sobre decretos, sobre chaves, sobre aonde Jesus quer mudar a tua história. E se você estiver pronto a evoluir, eu queria que você que diz assim, pastora, eu quero viver um tempo de evolução. Eu queria que você escrevesse aí nos comentários, hashtag evolução. Porque tem um tempo de evolução chegando aí para tua casa. Eu quero declarar no mundo espiritual que nada vai impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Nada vai impedir a prosperidade de Deus. Nada vai impedir as portas de serem abertas. Nada vai impedir o inimigo de travar aquilo que é nosso. Exatamente. Aquilo que tem que chegar nas nossas mãos vai chegar em Cristo Jesus. Eu quero declarar no mundo espiritual que as portas serão abertas e que o sobrenatural de Deus vai acontecer. Milagres extraordinários irão ser revelados para nós nessa tarde. Prosperidade aos semeadores. E nós veremos aquilo que está travado destravar. Nós veremos aquilo que nós almejamos, porque se os planos de Deus são maiores que os nossos, então nós temos que contar com os planos de Deus e não com os nossos. Temos que contar com a misericórdia dele. Temos que contar com a compaixão. Ele que tem as chaves que você precisa para que as portas sejam abertas. É ele quem tem as chaves, os milagres. É ele quem tem poder. Fábio, receba o perfume da adoração em Cristo Jesus. Esse é o propósito do perfume. Que hoje, nesta tarde, você possa olhar e que você possa entender que tem cativeiros que serão quebrados. Deixa eu ajeitar aqui. Tem cativeiros que serão quebrados pelo poder da palavra. Eu peço a você que compartilhe esta live, pelo menos prosperidade a todos os semeadores, curtidores, compartilhadores. Compartilhe aí pelo menos com 10 pessoas. Vamos alcançar um maior número de pessoas para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido, glorificado, exaltado, para que nós possamos estar de pé diante de todas as batalhas espirituais que têm se levantado contra nós. Irmãos, eu tenho um tema poderoso para pregar hoje, que é sobre o reinado de Ezequias. Quem aqui já ouviu falar sobre Ezequias? Nós vamos ministrar sobre chaves, sobre acertos, sobre erros e quais são as chaves de Ezequias que irão mudar a nossa trajetória intelectual. Eu tenho certeza que se você tem me seguido dia após dia aqui, é porque você já entendeu que a proposta de evolução tem chegado aqui todos os dias e que você não quer perder um minuto, mas que você quer evoluir. Linaldo, que você receba o perfume da graça, mas que você quer evoluir todo o tempo de sua história, que você não quer perder tempo com o passado, que você não quer olhar mais para o que deu errado, mas você quer olhar para aquilo que você sabe que vai dar certo. Porque nós servimos, bom dia, a um Deus grandioso, nós servimos a um Deus poderoso, nós servimos a um Deus que é dono de tudo e de todas as coisas. Ageu vai dizer que a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a da primeira. Bom dia, a glória da segunda casa, ela vai ser muito maior do que a da primeira. Então, se você chegou aqui hoje dizendo,
Ah, no meu passado algo deu errado. Ah, alguma coisa está dando errado. Deixa eu desbloquear o teu entendimento espiritual. A glória da segunda casa, a projeção do reino de Deus sobre você é muito maior do que aquilo que você está almejando ou está se lamentando porque algo não deu errado. O Senhor dos Exércitos, Ele é poderoso para trazer reconstrução aos muros. Ele vai levantar aquilo que está parado, estagnado, aquilo que os outros olharam e disseram assim: ó, isso aí não tem mais jeito não, isso aí não tem formato não. Só que Jesus pega a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou o dia a manhã de dia e a escuridão de noite. Oh, aleluia! E nesta tarde de poder e graça, no horário de 12:10, nós vamos decretar que o nome do Senhor será glorificado aqui. Toda honra, toda glória, todo poder e toda majestade seja dada a Ele. Então, se você chegou aqui debaixo de decretos, de olho grande, inveja, destruição, palavras que você não ia se levantar mais, em nome de Jesus, pelo poder profético que me foi entregue, eu quero começar a declarar sobre a tua casa, sobre tua família, eu quero declarar sobre as tuas finanças, sobre a tua vida espiritual, que você nunca viveu um tempo tão grandioso como o que você vai começar a viver a partir da data de hoje. Já fez calor? Aleluia! Nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Se você tem andado com Cristo, nova criatura você se torna. E se você se torna uma nova criatura, nada nem ninguém vai poder impedir o teu crescimento pessoal e o teu desenvolvimento espiritual, amém? Pegue a sua palavra, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Isaías 38. Irmãos, é uma palestra um pouco comprida, porém, se você estiver no Espírito, você vai ver o mover de Deus na tua vida, tá? Isaías 38. Porque a graça e a misericórdia são a causa de nós não sermos consumidos. Quem aqui tem uma área da tua vida que tu diz assim: pastora, tem uma área da minha vida que está morta? Escute, esta palavra de vida é para você. Esta palavra de vida é a avaliação do reino de Deus chegando para você. É um milagre, é o desenvolvimento pessoal da glória, da graça, do poder e da autoridade profética que chegam até você. Oh, aleluia! O Espírito Santo de Deus está aqui. Isaías 38. Tiver em posse da palavra de Deus, nós vamos começar a ler. E eu vou fazer dissertações proféticas aqui esta tarde. Compartilhem muito, curtam muito. Bora bater as 50k de curtidas. Quem puder nos ajude com a meta dos presentes. Bora com tudo para cima. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Pausa, porque a pastora vai fazer dissertações proféticas aqui hoje. Ezequias estava passando por um movimento de morte. Quantas vezes em sua história você está enfrentando um movimento em que você diz: pastora, tem uma área da minha vida que já está morta,
Eu não acredito na restauração do meu casamento. Eu não acredito que a minha vida financeira se levante mais. Eu não acredito mais em milagres, porque está tudo travado no mundo espiritual. Aonde eu olho, parece que as promessas envelheceram, parece que as portas estão enferrujadas, parece que os milagres não me alcançam mais. Escute, porque esta palavra ela chega de encontro a você. Escute, porque o reino de Deus é chegado a você. Escute, porque existe um tempo de misericórdia sendo apresentado sobre você que está nessa live. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque morrerá. Você não vai escapar. A palavra de Deus para Ezequias era: Ezequias, organize tudo que está fora, porque eu vou levar a sua alma. Porque aquilo que você está vivendo está chegando ao fim. Ezequias recebe um decreto dos céus. Você aqui acredita que Deus muda decretos? Quem aqui acredita que o Todo-Poderoso, Ele tem poder de mudar decretos, Ele tem poder de mudar histórias, Ele tem poder de curar enfermidades, Ele tem poder de escrever um novo tempo na sua vida? Isaías disse para ele: olha, você não vai escapar, isso é um decreto de Yahvé. É um decreto daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. É Ele quem me manda te dar esse recado. Ezequias, arruma a tua casa. Tem alguém aqui que ouviu um decreto por esses dias. Arruma a tua casa porque teu marido está indo embora. Oh, racandarabasubia decanto minissábia. Iticanduribinai eramassuque nabasubia. Mas Ezequias, bem-vinda. Ezequias olha para o decreto e ele não aceita o decreto. Existe uma diferença sobre como é a recepção do decreto. Tem pessoas aqui recebendo decretos de morte e estão aceitando. Tem pessoas aqui que receberam decretos que a vida financeira, Raquel, onde você passar, que os decretos de descanso encontrem você. É o propósito de paz, de repouso, de alegria, tranquilidade e felicidade. Existem pessoas aqui que chegou uma notícia para você, vou botar teu nome aqui no livro da oração, de que você não vai prosperar, bem-vinda Neuzeni, de que você não vai avançar, de que as portas estão fechadas, de que o seu estado, Luana, prosperidade, que o seu estado financeiro é esse estado e nada mais. Aí eu te pergunto, qual é a tua posição, bom dia Joyce, diante do decreto que você está vivendo? Decretos são atos que são assinados. Só que o Todo-Poderoso de Israel, Ele pode mudar o decreto de morte para estar liberando um decreto de vida nesta tarde. Existe um decreto de vida sendo entregue para pessoas que estão aqui nesta tarde diante do poder da graça e do Espírito Santo de Deus. Alguém falou para você: organiza a tua casa, porque teu marido vai embora. Mas eu vou dizer para você que Jesus muda o decreto e traz ele de volta. Organiza a tua casa porque tu tá com uma doença incurável, mas Jesus toca em você e cura. A doença que para o homem é incurável, para ele é muito simples de ser curado, porque ele é o médico dos médicos. Alguém virou para você e disse assim: agora a tua vida financeira vai ficar estagnada. Só que o poder do Espírito Santo, Ageu vai dizer: a glória da segunda casa será bem maior do que a
na primeira. Joel vai dizer, diga ao fraco que eu sou forte. Oh, aleluia, Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, o que a pastora quer dizer com isso? Nós temos que ter autoanálise sobre os decretos. Isaías diz, olha, tu não vai escapar. Era para Ezequias dizer, se o profeta que anda com Deus está dizendo, como que eu posso fazer qualquer coisa contrária? Oh, Rabanda Subinápia. Só que naquele momento Ezequias não vai até o profeta, mas ele vai direto ao pai. Ei! Oh, Rabanda Subirada Cantaraga Sebinominápia. Ele olha para o pai e ele diz, eu não aceito este decreto. Eu me levanto contra o decreto de Satanás. Existem decretos que estão assumindo formatos em sua vida. Sabe por quê? Porque você não está vivendo a revolta que o Espírito Santo de Deus te chama a viver nesta tarde. Existem decretos que são para que você se levante, para que você olhe para os lados e que você diga, o Deus a quem eu sirvo, Ele é poderoso para abrir qualquer porta. Ele é poderoso para mudar qualquer cenário. Ele é poderoso para mudar a minha trajetória. Oh, Rabanda Subina de Canturibinou, Enica Duzia de Quinábia. Ezequias, olha, escute o que Isaías fala, mas ele não deixa aquele decreto permear no seu coração. Ei, tem alguém dizendo que a tua história morreu. Tem alguém dizendo, se prepara, porque tu vai morrer solteira. Se prepara porque tu nunca mais vai se levantar financeiramente. Se prepara porque a tua história é como a história do pessoal de toda a tua família. Oh, Rabanda Subia, Rabanda Side, Canderaba Subia. Só que o Senhor dos Exércitos, Ele me trouxe aqui essa tarde para dizer a você que os decretos podem ser transformados. Quem é que você crê que Deus está mudando um decreto essa tarde? Quem é que crê que Ele está curando você de uma doença? Quem é que crê que o estado que você está vivendo financeiro, ele tem poder de mudar a tua história? Quem aqui crê que Ele vai mudar a história dos teus filhos? Que Ele vai te erguer no meio do pó, do monturo, de tudo aquilo que foi perdido? Então, Ezequias, no versículo 2, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse, ó Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. O que a pastora prega todo dia? A obediência. Bem-vinda, minha prima. A obediência destrava o mundo espiritual. Quem aqui tem se esforçado para ser obediente diante de Deus? Que eu tenho algo para liberar na sua vida. Você tem se esforçado dia após dia para andar com integridade e obediência diante daquele? Deixa eu dizer algo para você. Você tem bagagem para entrar no Santo dos Santos e requerer os seus direitos. Deus! Você está adquirindo bagagem, porque Ezequias tinha bagagem. Olha que coisa linda. O testemunho da Michele, que hoje é membro deste ministério, dizimista dessa obra, porque quando Deus faz a obra, irmãos, Ele faz a obra por completo. Qual é o estado que tu tá aí, Michele? Depois tu me lembra que, irmão, é muita gente, muito estado. Eu não lembro, eu lembro de vocês, lembro de tudo, mas não lembro o estado. O estado, às vezes, eu me confundo. São Paulo. Amém. Então eu quero ministrar na vida de vocês que a bagagem da obediência, ela destrava o campo espiritual e fazem decretos
ser convertidos em promessas. Eu vou falar de novo porque eu acho que você não entendeu. Tem decretos de morte que serão convertidos em heranças, promessas, propostas de primogenituras que o céu vai derrubar sobre a tua cabeça hoje. Oh, Rabanda subina de canto ribinaga sábia. Porque, irmãos, obedecer quando a despensa está cheia é muito fácil. Eu quero ver obedecer quando tu tá no vale. É quando as portas estão fechadas. É quando tu olha para um lado, para o outro e nada, nada, nada. Só tem deserto. Só tem calor, escassez, dificuldade, movimentos de batalha. Ezequias, diante de um decreto de morte, ele não fala nada com o profeta. Até porque o profeta foi ali para levar um recado de Yahvé. Ele olha para a parede e diz: Deus, eu andei em integridade contigo. Eu cumpri teus princípios, mandamentos. Eu tenho andado em verdade contigo. A verdade, a obediência, a fidelidade, os princípios cumpridos. Ferramentas poderosas que irão desbloquear o mundo espiritual. Ezequias comove o coração de Deus. E Deus olha para Ezequias e vem um memorial diante de Deus. Deus olha e diz: Ezequias é fiel, é um rei que reformou a história de Israel. No tempo de Ezequias voltou-se a prestar culto a mim. Ele fez com que os levitas e os sacerdotes se arrependessem e voltassem a estar diante de mim. Ele quebrou as estátuas de serpente que o povo adorava. No tempo de Ezequias, o povo aprendeu novamente a adorar a Deus. Oh, Rabanda subina de canta subia. Ezequias era uma das propostas de Deus para que fosse um testemunho vivo no meio do povo. Diga aí onde você está. A minha casa é uma proposta de Deus para ser testemunho vivo para os outros. Eu quero que você declare isso no mundo espiritual, porque através desse decreto, aquilo que está atrasado na sua vida, Marli Prosperidade, vai voltar a se movimentar e a autoridade da graça será revelada a você novamente. Luma Prosperidade, prazer. Ezequias tinha bagagem. Ezequias não chora. Prosperidade aos semeadores. Ele não retrocede. Ele não olha para trás. Ele não se desespera. Nem com o profeta ele abre a sua boca. Porque tem momentos, irmãos, que nós temos que abrir a nossa boca diante daquele que tem o poder de mudar decretos. Isaías era somente a voz que levava os decretos. Oh, bracanda subina de campia. Ei, tem que dar subina da canta sábia. Deus está me dizendo que livrou uma pessoa aqui essa semana de uma queda numa escada, tá? Que o diabo já tinha preparado o teu enterro. Deus livrou, tá? Uma pessoa que ia cair de uma escada e ia morrer. Escute bem o que eu tenho a dizer a você. No versículo 2, versículo 3, Ezequias disse: lembra-te que andei, bem-vinda, diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro. Não há dúvidas, irmãos. Quando você anda com integridade com Deus, não existe dúvida entre você e Deus. É relacionamento, nenhuma marca existe entre nós. E fiz o que era reto aos teus olhos. Oh, aleluia! Eu fiz o que era reto aos teus olhos, Senhor. Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: escute, tem uma palavra de decreto aqui para você. Tem uma chave que será desbloqueada no mundo espiritual. Tem uma reviravolta de Deus que está chegando sobre a tua casa hoje. Vai e diga a Ezequias: assim diz
o Senhor suas lágrimas, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. O que Deus fala para Ezequias? Através de Isaías, que ele ouviu as orações de Ezequias e viu o choro sincero de Ezequias. Porque por trás daquele choro havia uma bagagem de coisas construídas diante de Deus. Irmãos, deixa eu liberar algo para você. Você que tem somado todo dia, você que tem semeado na obra de Deus, você que tem se esforçado para ter uma vida íntegra diante de Deus, ei, você está enchendo seus cestos. Vai chegar um momento em que você vai apresentar para Deus: Deus, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo comigo, Senhor. Ezequias não chora na frente do profeta, mas ele vai para a parede e chora e diz: Deus, será que não valeu de nada tudo o que eu fiz na tua presença? E se você for ler a história de Ezequias, no tempo do reinado de Ezequias, quando ele entra com 25 anos para reinar, ele quebra todos os postes ídolos, as colunas de adoração, ele quebra a serpente de ouro, ele chama os levitas, os sacerdotes, e diz: a partir de hoje nós vamos adorar o Deus poderoso. Abram as portas do templo de Yahvé, porque nós vamos voltar a adorar aqui. Ezequias influencia uma cidade inteira a adorar o Senhor. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Primeiro ele constrói, primeiro ele trabalha para Deus, primeiro ele semeia as sementes de Deus, primeiro ele produz no mundo espiritual. Sabe por que você não tem feito colheitas? Porque você ora, mas você não pede a Deus as sementes. E quando Deus dá semente a você, você engole a semente. E toda semente que você engole, ela é amarga. Não existe semente doce, irmãos. As sementes são amargas. Você precisa patrocinar os lugares aonde você quer que as sementes cresçam, germinem, evoluam. Você precisa aprender que existe um tempo de plantar, mas existe também um tempo de colheita. Oh, aleluia! Nós estamos olhando para a nossa causa e dizendo: eu não sei como viver isso, eu não sei como viver aquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque não temos bagagem. Quem tem bagagem não teme. Quem tem bagagem não tem medo do futuro, muito menos de um decreto de morte. Deus está falando com você aqui de maneira poderosa. Vou repetir de novo para você entender. Quem carrega bagagens não teme decretos de morte. Porque se eu tenho bagagem, se o poder de Deus está aqui, se a autoridade do Eterno está aqui, se o Espírito Santo de Deus está aqui, se o movimento da glória, da graça, do Eterno está aqui, Sônia, que você tenha descanso, repouso em todas as áreas da sua vida. Tudo seja desbloqueado, destravado, erguido pela autoridade profética, que é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós olhamos para os lados e falamos: Senhor, o que eu faço diante de um decreto? Use as tuas bagagens. Se você tem semeado na presença, se você tem obedecido diante da presença, se você tem reformulado histórias em torno de você através do teu testemunho, ei, chegou o tempo de você quebrar os decretos de morte em sua história. Alguém pode dizer para você: a porta está fechada, mas eu tenho bagagens. O milagre, você está doente. Eu tenho bagagens. Sabe o que são as bagagens? A oração, a confiança, a fidelidade, o relacionamento com Deus. A Bíblia inicia a história de Ezequias dizendo que não houve rei com tanta autoridade como Ezequias.
Porque Ezequias reformula a adoração a Deus. Ele abre a porta do templo para que o povo volte a adorar a Deus. E ele confia em Deus de tudo que ele vai fazer. Ele põe a confiança em Yahvé. Muitos de nós que estamos aqui hoje, estamos olhando e dizendo, eu estou sobre um decreto. Mas eu quero dizer para você hoje, cadê as suas bagagens? Cadê os movimentos de oração? Cadê os movimentos de fidelidade? Cadê os movimentos de confiança? Cadê os movimentos de relacionamento? Ezequias carregava bagagem. E quem tem bagagens não anda frustrado, porque o Deus de poder o garante. O Deus de autoridade o garante. O Deus que é dono dos céus e da terra muda qualquer decreto, ainda que ele mesmo tenha decretado. Sabe por quê, irmãos? Deus vai dizer que um quebrantado coração, bom dia, ele move o coração de Deus. Tem corações quebrantados que Deus não resiste. Como assim, pastora? Eu recebi um decreto. Vou dizer de novo. Tem corações aqui tão quebrantados diante de Deus, que Deus não resiste a um pedido teu. Lembra que Deus fala para Abraão? Abraão, se tiver alguém justo em Sodoma e Gomorra, eu deixo de encerrar a cidade por amor a ti. Mas se tiver 10, o Senhor segura? Procura lá, Abraão, vê se tem 10. Não tinha. Porque se tivesse, Deus não tinha acabado com Sodoma e Gomorra por amor a Abraão. Deixa eu liberar uma outra palavra. Tem pessoas que estão sendo mantidas na tua casa, na tua família, por conta da tua bagagem. Eu vou dizer novamente. Tem pessoas que estão de pé na tua casa, na tua família, na empresa que você trabalha. Tem pessoas que estão de pé porque você tem as mantido de pé. Porque a tua fidelidade tem mantido pessoas de pé. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Porque senão, irmãos, o decreto já tinha levado. O decreto já tinha exterminado essa pessoa. Sabe por que Deus falou para você que a tua fidelidade vai abrir portas? Porque é a tua fidelidade que tem mantido a casa de pé. Eu vou dizer de novo. É a bagagem que você carrega que tem mantido a misericórdia de Deus sobre a cabeça de alguém. Tem alguém que já era para ter descido de um infarto. Deus está me dizendo aqui agora. Em 2004, tem uma pessoa que ia morrer infartada. Mas por conta de uma mulher que ora, a casa ainda está de pé. Porque senão a casa já tinha descido. Meu Deus! Oh, rebanda sub na decampia. Oh, de que nasci binaradaca nascia. Ezequias, ele não olha para o desespero, mas ele olha para aquilo que ele tinha certeza que ele tinha depositado aos pés do Senhor. Ezequias, ele não olha e diz, Senhor, chora na frente do profeta, se joga não, ele diz, Senhor, eu tenho depositado na tua presença, eu tenho sido íntegro, eu tenho sido fiel, e é o que eu falo todo dia, fidelidade, obediência, integridade e princípios, movem o mundo espiritual. Talvez você está olhando para a tua casa hoje dizendo, Deus, é só um milagre. E Deus está dizendo, é só um milagre mesmo. E o milagre vai vir através daquilo que você tem construído diante de mim. Você já viu alguém receber milagre sem oração? Você já viu alguém receber milagre sem confiança? Você já viu alguém receber milagre sem jejum? Você já viu alguém receber milagre sem a confiança em Yahvé? Não existe possibilidade. Ezequias olha para a parede e diz, Deus, eu sou fiel a ti. Tu precisas te lembrar da minha integridade. Ezequias não falou dos filhos, ele não falou da mulher, ele não falou do reinado. Ali quem estava era o homem que estava se prostrando diante do seu Criador. Ele diz, olha e atenta para a minha integridade.
E o que a pastora está querendo dizer? Fidelidade e integridade diante de Deus mudam decretos de morte. Tem uma área da sua vida que está morta, ou que alguém decretou que ela vai morrer, ou que já morreu. Mas se tu tem construído bagagens diante dele, tu vais apresentar para ele não o teu pedido, mas a tua integridade. Não o teu desespero, mas a tua confiança. Não o teu olhar para a morte, mas o teu olhar para a vida. Você vai olhar e vai dizer: eu sirvo a um Deus que é vivo. Eu sirvo a um Deus que é poderoso. Eu sirvo a um Deus que é grandioso. Deus, lembra de como eu tenho andado na tua presença. Ezequias trouxe a lembrança a Deus. Deus disse através da boca de Isaías: tu não vais escapar. É uma decisão de Yahvé. Só que Ezequias vai além da relação. Ele diz: tu lembras, Senhor, que como eu tenho andado em integridade, como meu coração tem andado em retidão contigo? Pronto. Deus não resiste um quebrantado coração. Sabe por quê, irmãos? Não há resistência entre você e Deus quando há sinceridade. Quando há sinceridade, não existe bloqueio no mundo espiritual. A sinceridade é uma das chaves que desbloqueiam portas do campo espiritual. Oh, aleluia, Espírito Santo! Mas para isso, irmãos, eu preciso ter bagagem. E Ezequias, carregando suas bagagens, Ezequias vai lá requerer os seus direitos. O que é a fidelidade, Luzia? Obediência. Integridade com Deus me entrega uma chave para eu requerer os meus direitos. Deus! A integridade, a fidelidade e a obediência, ela me traz uma chave mestra, que abre as portas e os decretos são modificados para que o nome do Senhor e Salvador seja engrandecido e glorificado. Então o que muda decretos? Obediência, fidelidade, relacionamento com Deus. Ezequias não foi até um Deus distante, mas ele foi alguém que ele tinha memórias, porque ele diz: tu lembras, Senhor, de como eu andei em integridade? Você só pode lembrar do feito de alguém se você anda com esse alguém, certo? Deus só podia lembrar de Ezequias se Ezequias andasse com ele. Eu só posso lembrar daquilo que você fez por mim se você anda comigo, se você tem uma relação afetiva comigo. Oh, Espírito Santo do Deus Altíssimo. E Ezequias vai até o amigo pai e diz: tu lembras, Senhor, de como eu tenho andado em fidelidade contigo? De como eu tenho andado em obediência, de como eu me relacionei contigo todo esse tempo, de quem eu fui diante dos outros, de como eu carreguei bagagem de testemunhos. Raquel, que você tenha paz, equilíbrio, tranquilidade, e aonde você colocar os teus pés, que você viva o repouso da graça e do poder do Espírito Santo de Deus. É o propósito do coqueiro. Vou botar seu nome aqui novamente. Diogo, que você tenha paz, repouso, tranquilidade, felicidade. A todo o povo do coqueiro, tá? Que vocês sejam prósperos e felizes diante da promessa de Deus. Então eu quero declarar no mundo espiritual. Deixa meio escuro aqui. Declarar no mundo espiritual, prosperidade, que a relação que você tem desenvolvido com Deus todo dia, são chaves que têm sido entregues a você diariamente, para que decretos sejam transformados, para que portas que foram fechadas sejam abertas, e para que o extraordinário de Deus
se materialize aonde você está. Oh, aleluia! No versículo 5, Deus que muda decretos, traz o profeta aqui hoje. Diga assim: Deus trouxe um profeta até a minha casa para mudar um decreto. Que o perfume da adoração esteja sobre você, Raquel. Diga aí no mundo espiritual: o profeta, a profeta entra dentro da minha casa para mudar um decreto. O profeta chega onde, irmãos? Ele chega com a resposta de Yahvé. Seja decreto de morte, mas também seja decreto de vida. O profeta entra na minha casa para mudar a minha trajetória. Isaías 38, tá, irmãos? Versículo 5 agora. Mas espera aí, pastora. Isaías não fala para Ezequias: desta você não vai escapar. Só que quando Deus manda, irmãos, até o profeta tem que voltar com a palavra atrás. Se tu tiver ligado, tu vai pegar essa palavra aqui, amém? Quando tu andas com Deus, até o profeta vai ter que mudar a palavra que trouxe até você. Oh, ricanda subina decanto, ribinou até que dubiápia. Mas espera aí, pastor, Ezequias não era um profeta conceituado em Israel? Sim. Mas Isaías trabalhava para Yahvé. E que quando Deus manda um profeta liberar um decreto de morte, e ele muda o decreto, o profeta volta para liberar decreto de vida. Oh, Espírito Santo! Nenhuma palavra é tão poderosa como a de Yahvé. Nenhuma palavra é tão poderosa como o poder de Deus. Nenhuma palavra é tão grandiosa como os decretos que ele mudam. Dani, que você tenha paz em todas as áreas da sua vida. Diogo, perfume da adoração, que vocês sejam erguidos pelo propósito. Vou botar o nome de vocês aqui. E aí Deus fala para Isaías. Isaías, um profeta maduro, não era Jonas? Um profeta conceituado em Israel. Vai e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai: acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto esta cidade, e defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim o sol retrocedeu 10 graus que já havia declinado. Quem aqui acredita que por amor a você Deus muda a mentalidade de alguém? Que por amor a você Deus faz o sol parar, retroceder, ele inclina, ele abre, ele fecha, ele gera movimentos no mundo espiritual para que a sua vida seja acrescentada. Deixa eu falar sobre acréscimos. Quem aqui quer me escutar sobre acréscimos? Deixa eu falar algo no mundo espiritual. Existem pessoas aqui que estão vivendo um retrocesso. Eni, Bernardo, que Deus abra portas e que você tenha repouso em todas as áreas da sua vida. Estou colocando o seu nome aqui no meu livro de oração, tá? Isso é um ato profético. Deixa eu falar algo de poder sobre a sua vida. Algo de grandiosidade. Eu tenho uma palavra-chave para liberar para você aqui agora. E eu quero que você identifique. Dentro dos princípios bíblicos, da inteligência espiritual que nós temos pregado aqui e que tem mudado a tua direção profética todo o tempo aqui. Primeiro Deus retrocede para depois acrescentar. Deus! Tem gente aqui que está vivendo retrocesso, mas é para viver o acréscimo. Eu vou dizer novamente.
Deus retrocede o relógio de Acais para acrescentar a Ezequias 15 anos de prosperidade. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus! Sabe por quê? Esta chave está sendo liberada. Porque no tempo do acréscimo, tu precisa entender que o tempo que tu retrocedeu é porque tinha um tempo de acréscimo que precisava ser entregue nas suas mãos. E alguns movimentos, Deus vai lá, movimento sol, trava para trás, gera retrocesso para trazer acréscimo. Eu vou dizer de novo, Deus gerou retrocesso para trazer acréscimo na vida de Ezequias. Tem alguém dentro da tua casa, assim me diz o Senhor, que está vivendo um retrocesso violento, mas Deus está dizendo confia. Porque quando eu retrocedo um servo, quando eu retrocedo o sol, quando eu retrocedo um tempo, é porque tem tempos de acréscimo a serem implementados sobre a tua casa. Oh, aleluia! Talvez você está olhando para a tua situação e está dizendo, Deus, alguma coisa está em regresso. E Deus está dizendo, confia. Porque toda vez que eu volto graus no relógio de Acais, é porque eu vou gerar acréscimos a você. Eu vou dizer de novo, tem alguém dentro da tua casa que está vivendo um retrocesso financeiro. E você está dizendo, Deus, como é que vai ser? Deus falou, fica tranquila. Sabe por quê? Porque quando há retrocesso, é porque eu tenho acréscimos. Primeiro eu devolvo ao relógio de Acais o que passou, para depois eu abrir as portas e acrescentar aquilo que só Yahvé pode acrescentar. Deixa eu dizer outra coisa para você. Tem alguns decretos que geram retrocessos, mas que quando ele vai abrindo as portas do acréscimo, Satanás nunca mais toca naquilo que foi teu um dia. Porque ali havia um decreto de morte. Tem na tua casa um decreto de morte. Alguém disse que você nunca mais vai se levantar financeiramente. Alguém disse que você nunca mais vai ficar curado. Alguém soprou nos quatro cantos que a tua dignidade chegou ao fim. Ah, Jesus! E não é que Jeová ainda usa a boca de profeta? Houve um retrocesso. O relógio de Acais foi mexido e volta alguns graus. E o Senhor diz assim, Isaías, agora abre a tua boca. Porque para dar o recado eu preciso de um profeta. Ah, Isaías, volta lá, Isaías. Diga para o meu filho que eu estou retrocedendo o relógio, mas que eu acrescento 15 anos de vida. Diga para ele que eu mudei de opinião. O decreto de morte virou retrocesso no relógio. Eu voltei o sol e eu estou gerando acréscimos de vida sobre o reino de Ezequias. Isaías vai lá com toda a bagagem profética e diz, Ezequias, eu nem sei o que tu fez. Eu imagino Ezequias ouvindo Isaías e dizendo, eu nem sei o que tu fez, mas uma coisa eu sei, Yahvé me mandou voltar aqui. Esquece aquilo que eu falei, porque o que me traz aqui é movimento de vida a Deus. Ele entra de novo na casa de Ezequias. E aonde havia decreto de morte, agora existe decreto de vida. Oh, Espírito Santo daquele que tem o poder de operar no mundo espiritual. Alguém
lançou teu nome no vento? Alguém fez um trabalho? Alguém levantou uma obra negativa contra você? E os decretos eram de morte. Está tudo amarrado, está tudo acorrentado, está tudo difícil. Mas o profeta entra hoje na sua casa, através desse algoritmo dos céus. E ele diz assim, que me traz aqui hoje. O decreto que me traz aqui hoje é que Yahvé retrocedeu o relógio e me manda trazer notícias de acréscimos. Oh, aleluia! Ele me manda trazer notícias de que a situação vai mudar, de que as coisas serão acrescentadas. Oh, ricanta subina yerakedubinapia. Mas antes do profeta voltar, Deus diz para Isaías, Isaías, eu vou mudar o relógio, eu vou gerar um retrocesso. Mas depois eu vou te dar um acesso para tu voltar à casa de Ezequias. Porque do acessos que eu libero hoje, Ezequias vai se colocar de pé novamente. Tem um acesso profético chegando para você hoje. Tem um acesso do reino sendo derramado sobre a tua cabeça hoje. É o acesso de vida, de revalidação dentro do mundo espiritual. Prosperidade, Karine. E aonde que eu conecto você aqui? Através da inteligência espiritual, que procede da graça. É que você chegou aqui hoje e tem uma área da sua vida que você orou e houve um retrocesso. As coisas andaram para trás. É porque quando Deus manda Isaías levar o decreto de morte, Deus estava aprovando o coração de Ezequias. E nesse movimento, já havia um relógio retrocedendo, para que o acréscimo de vida fosse revelado a Ezequias. Então Deus está mandando eu declarar no mundo espiritual aqui para você hoje. O movimento que você estava vivendo de declínio, já era Deus trabalhando. Porque para ter tempos de acréscimo, primeiro Deus retrocede o relógio, para depois mudar a tua trajetória. O Deus de poder e graça já sabia de tudo o que ia acontecer. Mas Deus queria saber qual era a opinião, qual era a posição e qual era o comportamento de Ezequias diante de um decreto de morte. Ei, qual é o teu comportamento diante daquilo que alguém te disse que é o fim? Eu valido a bagagem, eu valido aquilo que tenho andado em integridade com Deus, eu valido as horas de oração e relacionamento. E se eu tiver que sentir o sol retroceder para Yahvé me acrescentar, eu estou pronta, porque Ele sabe o que é melhor para a minha estrutura. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu te liberar algo profético aqui. Tem pessoas aqui que só vão aprender a dar valor aos acréscimos quando sentirem os relógios retrocedendo. Deus! Sabe por quê? Yahvé também trabalha com atraso do tempo. Bem-vindos! Batemos 35K para o nome do Senhor ser engrandecido, glorificado, exaltado. Eu vou dizer de novo, alguns de nós, Yahvé vai ter que trabalhar com o retrocesso do relógio. Tu vai dizer assim, Deus, eu vou voltar para isso de novo? Aonde eu ganhava um salário mínimo? Olha aí, olha aí Yahvé falando.
Karine, prosperidade. Que a bênção de Deus esteja com você, Bruno, também. Vou desbloquear você de novo aqui. Para alguns de nós. E a Vé vai pegar o ponteiro do relógio. Bruno, prosperidade, filho. Ele vai fazer assim, ó. Ele vai voltar você no tempo. Ele vai voltar você no tempo. E ele vai dizer: volte às primeiras obras. Talvez assim ainda haja esperança. Alguns de nós vamos voltar onde começamos. Porque o fim, vai dizer que Eclesiastes, é melhor do que o começo. O fim é melhor do que o começo. Alguns de nós vamos ter que voltar o relógio. Para o tempo estar parado, estagnado. E aí nós vamos entender de acréscimos. Porque alguns de nós só vamos valorizar os acréscimos quando tivermos os nossos relógios retrocedidos. Deus! É porque eu amo a palavra de Deus. É porque eu amo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é pura. Ela é cristalina e verdadeira. E se tu estiver ligada, Deus está desbloqueando você em camadas muito profundas. Tem estados intelectuais aqui sendo abertos. Visões proféticas sendo abertas. Poder de Deus descendo aqui hoje. Deus diz assim, ó. Tem ponteiro que eu vou ter que voltar. Ó. Bem-vinda, Marli. Eu vou ter que voltar o ponteiro. Eu vou ter que botar a pessoa no ponto de novo. Quem aqui já teve um motor batido? Eu já tive o motor do meu carro batido. O mecânico tem que botar o motor no ponto. Ele faz o motor todo. Depois ele tem que achar o ponto do motor. Amém, irmãos? Tem gente aqui que ia ver. Tá mexendo os ponteiros e tá colocando um motor no ponto. Deus! Porque para Yahvé acrescentar na vida dessa pessoa de novo, primeiro vai ter que ter retrocesso. Primeiro vai ter que atrasar o relógio para ela olhar e dizer: meu Deus, eu tô vivendo atrasado. O que tá acontecendo comigo? Eu voltei no tempo. Ah, tu voltou no tempo. Só entende do tempo quem volta nele. E só dá valor ao acréscimo quem teve perdas no tempo. Eu vou dizer novamente. Só entende o valor do tempo, o tempo oportuno de Deus, que é o Kairos, quando você viveu retrocessos, quando você foi levado lá atrás, lá no início de tudo, lá onde você não era nada, lá onde você construiu e Yahvé leva você de volta e diz aí, ó, você retrocede para depois eu te gerar acréscimos de vida. Deixa eu dizer uma coisa. Deus só prova o filho que ama. E alguns de nós seremos provados no tempo. Os relógios voltaram. E você olha, parece que o tempo não passa. Bem-vindo a todos. Você olha e diz: o tempo não passa. As coisas não acontecem. Ei, se você tem falado isso, esta palavra está indo de encontro a você. Lembrando que todas as mensagens ficam gravadas na Spotify e no YouTube, tá? Você vai me seguir lá no @PRA.Daniele com 2 L's Barreto. Porque a palavra que sai desse altar aqui hoje, irmãos, ela está trazendo movimentos de coisas novas. Alguns de nós teremos um relógio voltado tantos graus que nós vamos olhar para ele e vai dizer: o tempo não passa, as coisas não acontecem. Deus esqueceu que fazia milagres sobre a minha vida. E Deus está dizendo: tem retrocessos que são para que eu gere acréscimos e para que eu gere movimentos de vida. Aleluia, irmãos. Quem recebe essa palavra profética hoje aqui? Porque talvez você está olhando para o lado e está dizendo exatamente o que a pastora está dizendo. Meu tempo está parado. Eu estou olhando para o lado e não consigo ver Deus. As coisas não fluem mais. As coisas não acontecem mais. Deixa eu falar uma coisa para você. Faz parte do tratamento de Yahvé
atrasar o ponteiro do relógio. Alguns de nós teremos que ser tratados no atraso do relógio. Teremos que olhar para o relógio e dizer: meu Deus, eu oro, eu jejuo, eu clamo. Eu oro, eu jejuo, eu clamo, mas o meu relógio parou no tempo. Deus! O meu relógio parou no tempo. Eu vou dizer uma coisa para você. Aqui onde eu estou agora, fazendo live, bem-vinda, filha, que você recebe o perfume da adoração. Teve uma época que isso aqui estava cheio de roupa do brechó da igreja, mas em tudo que é lugar. A gente não conseguia andar aqui embaixo. Aqui é um apartamento embaixo da minha casa que a gente faz de estúdio. E eu me lembro que a gente estava passando por um vale muito violento, mas muito violento. 2 anos de vale que o meu relógio foi atrasado. Eu, de um salário de 20 e poucos mil, eu fui para não ter 10 reais durante o dia. Meu relógio foi atrasado. E eu me lembro que um dia eu estava sentada no outro lado na parede, sentada no chão, chorando, sozinha. E meu marido desceu e falou: o que que houve? Eu falei: nada, estou chorando diante de Deus. Tentando entender, Nathani, que você tenha paz, descanso e repouso em tudo que você for viver e colocar as mãos. E eu falava assim: eu estou tentando entender tudo o que está acontecendo. E eu me lembro, irmãos, que era muita roupa de brechó, então aquelas roupas, elas tinham poeiras, porque a gente não dava conta de lavar tudo. E eu estava sentada na entrada, chorando e falando: por que, Deus? E hoje o mesmo lugar, que era um lugar de morte, é um lugar que eu tenho decretado vida. Será que você está entendendo o que eu estou falando? Será que você pode dar um glória a Deus? E ainda agora Jesus trouxe isso à minha memória. O lugar onde um dia eu chorava dizendo a morte na minha panela, Jesus hoje tem me usado aqui para entregar vida, para liberar vida nas casas, nas famílias. Jesus tem usado esse movimento aqui para mudar a casa, a trajetória de pessoas. Oh, aleluia! Sabe por quê? Porque primeiro eu tive que retroceder o relógio. Primeiro Jesus me botou como nada. De eu dirigir 4 empresas, eu passei a ser nada. Sentada no chão, chorando e dizendo: por que, Deus? Me mostra onde eu tenho iniquidade, onde eu tenho pecado. E Deus nada. Só dizia para mim: prega a minha palavra, que o mal eu desfaço. E eu dizia: Deus, que situação que eu vim parar. E meu marido olhou para mim e falou: não fica assim não, a gente vai dar um jeito. Eu falei: eu sei. Eu falei para ele: as coisas estão muito difíceis. E eu me lembro, irmãos, que eu parei de chorar e passei a agradecer. E falei: Deus, eu não estou entendendo, mas eu confio. Eu não estou entendendo, mas eu entrego nas tuas mãos o que eu estou vivendo. Eu não estou entendendo, mas eu estou seguro em ti. E ali Deus foi me dando direções, foi me mostrando. Passou os anos e o lugar onde eu estou hoje tem saído decretos de vida. Aonde havia morte na panela, eu quero declarar na sua casa. Eu quero declarar sobre as tuas finanças. Aonde tem morte, aonde tem retrocesso, aonde o relógio voltou, aonde você está olhando para o lado e dizendo: Deus, o relógio parou, as coisas não acontecem mais, está tudo parado. Prosperidade ao povo do perfume, que é o perfume da adoração. Que vocês recebam o perfume da adoração que vem do trono de Deus. Eu quero falar sobre sementes, irmãos. Para uma semente chegar na terra, ela não precisa de alguém, ou não precisa de um passarinho. Não tem alguém que levar aquela semente até a terra? Tem que ter alguém.
Mas se eu pego a semente e não entendo o movimento dela, eu perco aquela semente. Prosperidade, filho. E eu não produzo. Porque a tua oração hoje é para pedir ao Senhor, Elinaldo Prosperidade, para que Ele te mostre a direção de como que é o plantio das sementes. Quais são os caminhos que você tem que seguir, independente dos decretos. Independente dos decretos. Eu vou dizer de novo. Independente dos decretos. Se Deus me manda regar uma semente, é a produção, bom dia Claudinha, boa tarde, é a produção desta semente que eu vou cultivar. E talvez o relógio está parado, mas você não pode deixar de cultivar a semente da oração, a semente da confiança, a semente da integridade. Porque sementes representam relacionamentos entre o homem e Deus. Você vê que a semente é tão importante que Deus usa a mão de um homem para plantar uma semente e ela germinar. Deus usa a tua mão para germinar algo dentro da tua casa hoje. Talvez você vai ter que germinar no campo da oração. Talvez você vai ter que germinar no campo do jejum. Talvez você vai ter que germinar no campo da confiança. Talvez você vai ter que germinar quando tudo está dando errado. E dizer, Deus, obrigado pelas tuas misericórdias. Irmãos, por favor, quem tiver como ler os comentários aí, só bloqueia, tá? Pra gente não perder muito tempo com aquilo que não é proveitoso para nós. A gente só perde tempo com coisas proveitosas. O que não é proveitoso, a gente não perde tempo. Então, as sementes, elas são a proposta de Deus para você permanecer de pé. Anda que o perfume da adoração chegue até você. Eu não sei exatamente aonde você tem lançado as tuas sementes. Se é desacreditando, se é olhando para trás, se é gerando retrocesso. Mas uma coisa eu quero declarar para você. A partir de hoje, você vai adubar a sua terra como ela tem que ser adubada. Você vai gerar adubo, você vai molhar, você vai regar. Através da sua confiança, fidelidade, relacionamento com Deus. E se ainda assim o teu relógio estiver atrasado, Eclesiastes 3 vai dizer que existe um tempo de plantar, mas existe também um tempo de colher. Vai ser revelado o tempo da colheita de Yahvé até você, para que você viva a proposta do reino de Deus, para que você viva o sobrenatural, o extraordinário, para que você viva aquilo que é grande, aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, aquilo que só Ele tem o poder de operar. Às vezes nós olhamos para o lado e mesmo nesse movimento desta palavra, irmãos, você está dizendo, pastora, o meu relógio está atrasado, a minha vida sentimental parou no tempo. Só não deixe de plantar. Porque o mesmo Deus que retrocede o relógio, Ele também acrescenta. Qual foi o plantio de Ezequias? As bagagens construídas, e o que ele construiu, ele apresentou para Deus. Se ele não tem construção diante de Deus, como ele ia poder requerer os seus direitos? Você está entendendo onde a pastora está querendo chegar? Eu só posso requerer direitos se eu tenho investimento. Oh, aleluia! Se eu invisto no reino, através do meu relacionamento, vai chegar o tempo em que em uma situação de retrocesso, Deus vai me gerar acréscimos de vida. Talvez você está olhando para a tua história e está dizendo, pastor, o relógio está atrasado. Eu não tenho mais força para orar. Eu não tenho mais força para jejuar. Eu não tenho mais força para ser fiel. Eu não tenho mais força para andar com integridade com Deus. Deus está dizendo,
Quem faz o relógio retroceder e voltar o ponteiro novamente sou eu, de acordo com aquilo que se relaciona na terra comigo. Deus está desbloqueando estados intelectuais aqui de maneira muito grandiosa. Talvez você está parado só olhando para o retrocesso e dizendo: a minha vida financeira parou, eu nunca mais vou me levantar financeiramente, a minha vida sentimental, pastora, eu estou parado no tempo há 10 anos. Ei, escute. O mesmo Deus que voltou o relógio de Acais atualizou o ponteiro para acrescentar a Ezequias mais 15 anos de qualidade de vida. E Ele é poderoso para acrescentar na sua vida aquilo que te falta. Ele é poderoso para movimentar os ponteiros. Ele é poderoso para abrir as portas que alguém fechou. Ele é poderoso para mudar o decreto. Suzy, que aonde você colocar os teus pés, você tenha paz. Estou trazendo o nome de vocês aqui para o livro de oração. Porque tem alguém que olha para você e diz: o tempo passou. Deixa eu te contar um outro segredo. Está preparado para pegar essa chave? Carregue as chaves dos celeiros para que você possa abrir as portas certas no momento certo. E por que a pastora está chaveando você? Para você poder entender que as portas... Ana, receba o perfume da adoração. As portas que vão se abrir, você precisa ter as chaves e os códigos corretos. Escute. Deus não trabalha com o teu tempo, mas Deus trabalha com o tempo único, que é o tempo oportuno de Deus, o Kairos. Mas existe algo que movimenta o tempo de Deus, que são as sementes que você planta aqui na terra. Ezequias plantou, Ezequias tinha testemunho, Ezequias tinha integridade, Ezequias tinha qualidade de vida diante de Yahvé. E no tempo certo ele pegou todas as chaves, ele apresentou para Yahvé: tá aqui, Yahvé, ó, tudo que eu plantei na tua presença, Deus, tudo aquilo que eu andei em integridade contigo, tudo aquilo que eu te obedeci, tudo pecado que eu renunciei para andar na tua presença. Deus está dizendo: ser fiel. Comece a acrescentar chaves, porque vai chegar um tempo que o teu celeiro vai estar tão cheio de prosperidade, tão cheios de chaves, códigos espirituais que estão descendo para nós. E Ezequias diz assim: nem com Isaías eu vou falar, mas Yahvé, olha bem para mim, o Senhor lembra do meu DNA e quem eu fui diante da tua presença? Só pode lembrar quem eu andei, como fui, como fiz, como eu reformulei a história de adoração em Israel. Então, Yahvé, a minha história não pode terminar assim. A minha história, ela não pode terminar assim. E eu quero que você decrete aí no mundo espiritual: a minha história, ela não vai terminar assim. A minha história, ela tem tempos que ficaram paradas, mas o Deus que eu sirvo tem poder de botar o relógio no ponto de novo. O Deus que eu sirvo, que você serve, Ele tem o poder de botar os relógios no ponto novamente, para que a autoridade profética chegue até você e para que o movimento da graça seja revelado, entregue, reconstruído, validado pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Quem aqui vai carregar na boca a palavra que a vida está atrasada? Você vai continuar falando isso ou você vai dizer: o Deus que eu sirvo bota o ponteiro de novo? O Deus que eu sirvo acerta o meu tempo de novo? A partir de hoje, a palavra atraso não existe para nós. Se Deus retrocedeu, irmãos, se Deus retrocede o relógio, Ele retrocede o tempo, concorda? Ele que tem o poder de me fazer voltar no tempo. Batemos 60K. Para a glória, autoridade e poder de Deus. Que Deus abençoe os curtidores. Que vocês sejam prósperos, abençoados, erguidos, lavados pelo poder. Isso aí, Nathanie.
a graça de Deus, ela está conosco aqui. Porque eu vou voltar a falar para você. Deus não trabalha com o teu tempo. Ele tem um tempo pessoal. E quando Deus ele retrocedeu o relógio de Acais, é porque ele ia acrescentar vida para Ezequias. Tem algo aí na tua casa que foi retrocedido. Olha que Deus está falando. Deus fez assim no relógio, ó, para trás. E Deus está dizendo, porque eu tenho tempos de acréscimo. Mas para acertar o ponteiro, primeiro eu tive que retroceder. Muitos de nós teremos o nosso DNA, o nosso comportamento diante da graça, quando tivermos os nossos ponteiros atrasados, para que o Espírito Santo, aquele que tem poder no mundo espiritual, ele possa avançar para te erguer no meio da batalha que você está enfrentando. Então, se você está vivendo um movimento de ponteiros atrasados, que você diz assim, pastor, eu voltei no tempo. As coisas estão tão difíceis. Além de eu ter voltado no tempo, os ponteiros não andam mais. Irmãos, a coisa mais desesperadora para um ser humano é quando o tempo está parado. Quem é que já viveu um tempo parado na vida? Que você olha e diz assim, meu Deus, o tempo não anda, a promessa não se cumpre, a coisa não acontece, Deus! Tu fica olhando para o lado e diz, como é que pode? Não tem resposta, não tem anjo voando, nada acontece. Deus está dizendo, porque estou eu tratando, porque o tempo de acréscimo, antes do acréscimo eu preciso ter retrocesso, para eu poder honrar a tua história. Amém? Quem aqui está entendendo que está vivendo um tempo de ponteiros retrocedidos para viver o acréscimo do céu? Tá fazendo sentido para você agora? Porque parece que tu voltou no tempo. O tempo voltou como antes, em que era só você e alguém. Não era assim? Era só você e alguém. E ele voltou tudo para depois revalidar o acréscimo. Escute, porque Deus está falando com você aqui. Deus retrocede para depois revalidar o acréscimo que ele tende a oferecer a você. Amém? Olha o testemunho da Maria, palavra que trouxe paz para a alma dela. E é isso que a palavra de Deus tem que fazer. Amém, irmãos? É trazer paz, poder, alegria, tranquilidade e conforto. Porque, irmãos, tu tá olhando para uma situação e tá dizendo, Deus, minha vida está em atraso. Não, não tá. Deus está tratando você dentro daquilo que você precisa ser tratado, para depois ele te gerar o acréscimo. Amém, irmãos? Tá tratando tua ansiedade, tratando tua dúvida, tá tratando o teu medo, o teu comportamento. Ele tá trazendo equilíbrio para a tua alma, para depois gerar os decretos de vida. Amém? Irmãos, amanhã teremos o domingo do Espírito Santo. Quem estava aqui domingo passado? Que foi uma bênção. Domingo passado. O nosso culto amanhã será às 8 horas da manhã. Irmãos, foi uma bênção. Deus tem mudado casamentos aqui com esse domingo profético. Eu espero que você esteja aqui amanhã. Amanhã eu vou estar fazendo eu gosto muito de fazer releituras. Amanhã nós vamos estar falando sobre o Vale de Ossos Secos e qual é o movimento do vale que você está. Se você está, qual é a camada do vale que você está? É a primeira camada? É a segunda camada? É onde o corpo levanta? É onde o nervo levanta? É onde a pele levanta? Nós amanhã estaremos, Ana Prosperidade, identificando prosperidade através da palavra profética. Qual é o movimento do vale que você está? Qual é a direção do vale que Deus colocou você? Porque amanhã é domingo que Jesus vai levantar você do vale. Jesus vai tratar você do vale que você viveu até hoje. Profetiza, filho do homem, querido. Profetiza sobre o vale. Amanhã, irmão, nós vamos fazer um ato profético aqui
Que horas? 8 da manhã, Raquel. Amanhã nós vamos fazer um movimento aqui de profetizar sobre nossa casa, sobre nossa família. Eu gostaria que você que vai estar aqui comigo amanhã, você escrevesse num papel quais são as áreas de vale que você está vivendo. Amém, irmãos? Porque nós vamos estar fazendo um ato profético amanhã. Você vai escrever, meu vale é esse. Você vai trazer um papel amanhã escrito, com as escrituras do vale. E quais são as áreas esqueléticas que você está vivendo. Pastor, é financeiro, é sentimental, é material, é emocional. Mas quer saber, pastora, tem um vale. Tem uma situação de vale que eu estou vivendo. Fica tranquilo. Amanhã nós vamos estar profetizando sobre o vale. Amém, irmãos? Traga o teu papel escrito, qual o movimento do vale. Porque o sangue de Cristo, ele vai nos lavar, nos levantar e nos erguer dentro do movimento do vale. Amém? Vai ser muito forte amanhã. E eu creio, irmãos, que a graça e a autoridade do Eterno vão visitar áreas da tua vida amanhã, porque nós estaremos fazendo um ato profético. Irmãos, se você tem um problema sentimental, você não pode fazer 2 atos proféticos e dizer, eu desisto porque não deu certo. Não, irmão, você tem que persistir. Tem gente que nessa época do Dia dos Namorados até se mata. É tanta loucura, irmãos, por causa de comércio, que a pessoa tira a vida. Não, irmãos. Você tem que olhar para o sentimento e dizer, eu te repreendo, diabo. Deus está preparando algo bom para a minha vida. Eu vou me levantar. Você que está passando um vale financeiro, tu vai olhar, tu vai parar de olhar para o passado. Tu vai olhar daqui para frente. Vai dizer assim, está repreendido todo movimento de miséria, de escassez. Tu vai anotar no papel o que você está vivendo. Quem me consegue também botar num copinho, numa vasilha, um pouco de sal. Um pouco de sal. Então você vai fazer o seguinte. Você vai botar esse pedido dentro do sal, representando o vale, tá? Você vai botar o pedido dentro de uma vasilha com sal, de um copo com sal, representando o vale, tá? Representando o vale. E amanhã nós vamos estar intercedendo. Quem já comeu comida sem sal? Quem já comeu comida sem sal? Não é ruim comida sem sal? Não é ruim? Porque você está acostumado com o sabor, não tá? Se você tivesse sido criado desde bebê sem o sal, você não ia sentir diferença. Mas o teu paladar foi acostumado com sal, com açúcar, não é assim? Então, irmãos, esse sal, ele vai representar o sabor nas áreas da tua vida que estão afetadas. Você vai anotar tudo. Esse sal vai representar o vale, mas ele vai representar o sabor. Amém? Porque Deus fala do crente. Se o sal, ele foi insípido, de que vale? Mesma coisa somos nós. Se nós perdemos o sabor, de que valemos? Se o sabor procede da confiança, da glória e da graça de Deus. Não é verdade? Então, nós amanhã vamos estar fazendo um movimento do vale junto com o pedido. Você vai anotar seu pedido, vai botar dentro de um copo com sal, de uma vasilha com sal, e você vai trazer amanhã aqui, tá? Às 8 horas da manhã, nós vamos estar com o domingo da palavra profética, tá? Nós vamos profetizar sobre o vale de ossos secos, para que as áreas da nossa vida voltem a ter sabor. Irmãos, domingo é o culto principal. Você não pode chegar a hora que quer, porque você não vai viver o movimento de Deus. Domingo você tem que acordar cedo, botar teu relógio para despertar e 8 horas da manhã você tem que estar aqui. Porque domingo é diferente de todos os outros cultos. Quem é que está acostumado a participar domingo aqui? Domingo é diferente, tá, irmãos? Domingo é totalmente diferente dos outros cultos. Domingo é busca mesmo, é muito forte. Então, amanhã, faça direitinho o movimento para você ver a vitória e a bênção de Deus. Tá bom? Não façam tudo direitinho do jeito que a pastora está ensinando, tá bom?
Bota aí o sal, bota o pedido de oração dentro do sal e amanhã nós vamos começar a interceder pelo vale. E os vales serão quebrados e a autoridade profética de Deus vai acontecer no meio de nós amanhã. Amém? Beijo. Tá acabando o jejum, né, gente? Falta pouquinho, né? 10. Quarta-feira. Ô, Glória! Quarta-feira. Amém? Quarta-feira. Para que o nome do Senhor seja engrandecido. Amém, irmãos? Então amanhã, 8 horas da manhã, a pastora está aqui, tá? Beijo grande. Tchau, tchau.